Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal dedicado à astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. E eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na Escola Online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, o grupo de supervisão para a prática astrológica, o curso de especialização em astrologia empresarial e o meu programa de mentoria e treinamento de astrólogos, que está com a lista de interesse aberta para a próxima turma que vamos abrir e também está com a lista de interesse e de inscrição para o evento de pré-lançamento, que vai ser uma masterclass gratuita com o tema Os Gigantes da Mudança, Astrologia e Empreendedorismo. Vamos falar bastante sobre a mudança de signos dos gigantes aí da astrologia, Urano, Netuno e Plutão, e essas mudanças todas que 2025 está trazendo. E você é meu convidado para participar gratuitamente dessa masterclass. Deixei aí o link no primeiro comentário fixado aqui e também na descrição aqui do vídeo. Mas é gratuito, mas você precisa se inscrever nessa lista porque vai ser lá no meu Zoom, na minha sala Zoom, e você tem que se inscrever para receber o link e participar com a gente lá dentro. É um evento de pré-lançamento para essa turma nova que vamos abrir aí em abril, mas trazemos sempre, é sempre assim que eu faço os lançamentos, sempre trago algum conteúdo relevante e útil para todo mundo poder aproveitar também. Então, vai munido de planner, de agenda, igual você faz aqui na Astrovisão, vai também com caderno para fazer suas anotações, porque a ideia é essa mesmo, trazer dicas sobre essas mudanças relevantes, principalmente desses gigantes, Urano, Netuno e Plutão, para esse ano de 2025. Se você gostou da proposta aqui do meu canal, considere então se inscrever, ative o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. E feliz ano novo astrológico! Sim, ele chegou aí com força total para impulsionar todos os nossos projetos e sonhos, e junto com o ano novo astrológico, mais um ciclo lunar também, com a lunação em Carneiro, e junto com essa lunação, um segundo eclipse do ano. É tempo de renovação, de oportunidades, de mudanças, muitas mudanças e iniciativas rumo à nossa realização aí de metas e objetivos. Essa lua nova no signo de Carneiro, ela traz, ela acentua, ela potencializa a autoconfiança, a determinação e a energia para a gente lutar por aquilo que a gente acredita e deseja, não apenas para o mês, mas para o ano todo que está começando, que acaba de começar. Então, finalmente, 2025 inicia a partir de agora, nesse equinócio aqui da primavera no hemisfério norte e outono aí no hemisfério sul. A Lua vai transitar dessa fase minguante que vai acontecer ainda agora em Capricórnio, no dia 22 de março, para a fase então de Lua nova no dia 29 de março, que acontece no signo de Carneiro, juntamente aí com o eclipse, e nessa semana de análise ela percorre o espaço zodiacal que vai de Capricórnio a Carneiro, trazendo energias para estruturar, para criar, influenciar e iniciar empreendimentos e projetos. O panorama da semana geral aí de análise, que vai do dia 23 até o dia 29, essa é a semana aqui de análise da astrovisão, ela marca muitos movimentos planetários, uma semana muito agitada e a preparação para o eclipse solar em Carneiro, ali no dia 29, finalzinho do mês, pedindo. Então, anotem já, muito cuidado na tomada de decisões, possibilidade um pouco assim de aumento de confusões e dificuldade de fazer julgamentos e análises imparciais e realistas, tendências a possíveis mudanças abruptas e inesperadas, que é sempre uma recomendação de eclipse, e a energia intensa também pode trazer à tona questões ocultas ou negligenciadas
exigindo uma reavaliação assim rápida e eficaz das estratégias empresariais. Atenção também especial no dia 27 de março, um pouquinho antes aí do eclipse, com a conjunção Vênus-Netuno e o movimento ainda retrógrado de Vênus, que está no signo de Peixes, retrogradando, pode trazer também desafios emocionais e transformações internas e significativas. Palavra-chave aí para os nossos negócios: renovação, iniciativa, estratégia. Quer saber sobre todas as dicas astrológicas que eu preparei para impulsionar a sua carreira e os seus negócios? Então, fica comigo até o final e já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro aí do céu da semana. E agora que a gente já sabe desse panorama geral, vamos então começar mesmo a mergulhar nas dicas astrológicas mais detalhadas de cada dia, focadas em como você pode usar, como você pode utilizar essa energia no seu trabalho e no seu negócio. Então, vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal? Então vamos lá. Bom, iniciamos agora hoje, né? O equinócio aqui da primavera, portanto, estamos no início do ano astrológico, o Sol ingressando a 0 graus do signo de Carneiro, signo de Áries, que é exatamente esse marco, é um tempo marcado mesmo de inícios. Então a gente está com toda essa energia de impulso, iniciativa, portanto, uma força muito grande na questão mesmo empreendedora. É um momento de arranque, motor de arranque do ano. Agora a gente pode considerar mesmo que começamos. Bom, se você é novo por aqui, então vou contar para você como é que funciona aqui o nosso trabalho, a Astrovisão, e fazemos isso toda semana aqui estamos juntos para falarmos aí desse céu da semana, das movimentações, dessa tradução, na verdade, porque eu trago aqui o que está acontecendo no céu, mas trago o meu olhar, o meu trabalho, né, minha interpretação dentro deste foco mais empresarial, mais focado mesmo na questão de carreira, de negócios, de trabalho, que é a minha área aí de especialização, né, e atuação profissional. Qual o melhor jeito de trabalhar aqui, né? Qual é a melhor forma de você acompanhar aqui a astrovisão? É sempre vir mesmo munido de agenda, de planner, para você fazer anotações e, de preferência, já ir planejando suas coisas, porque a ideia aqui da astrovisão é trazer um céu antecipado mesmo. Então, a gente se encontra às quintas-feiras aqui, mas falamos de um céu ainda da próxima semana. Então, a gente está mesmo sempre adiantado, mesmo propositadamente, para te dar essa margem de fazer as suas manobras e semana a semana, para a gente não ficar com a ideia aí de um planejamento muito longe. E justamente por fazer toda semana é que a gente consegue ser o quê? Mais produtivo. Entender toda semana o que está acontecendo, acompanhar o movimento, perceber principalmente a fase lunar, que é sempre como eu começo aqui as informações, dando esse panorama da fase lunar e da transição da fase lunar, muito importante para a gente entender o pano de fundo aqui dessa análise, e aí a gente consegue, de uma forma assim mais focado mesmo, a gente consegue fazer o planejamento. E planejamento, gente, não é uma coisa tão difícil. Planejamento é você planejar suas ações diárias, seu dia a dia, seu cotidiano, aquilo que você vai fazer ao longo da semana. Então, começa uma semana de trabalho, começa uma semana, a gente precisa ter um mínimo de noção do que vamos fazer ao longo daquela semana para fazer essa semana ser produtiva, ou seja, ocupar o seu tempo, ocupar a sua energia, investir sua energia de uma maneira que vai retornar depois em resultados. Você vai ter resultados. E é dessa forma que a gente trabalha aqui, tá bom? Então é para isso mesmo, para esse objetivo. Por isso que é toda semana. A gente podia fazer uma vez por mês, falava do panorama do mês. Temos isso também, mas isso é outra história. Depois a gente conversa sobre isso, que isso é o clube de assinatura, tá bom? Que a gente também se encontra todo mês, junto com as informações da Astrovisão semanal, temos a mentoria mensal para o pessoal aí, para os membros do clube de assinatura. Então, temos aí o panorama mensal, mas o objetivo da Astrovisão semanal é ir realmente trazendo informações semana a semana, para ficar mastigadinho, para ficar mais fácil e para você poder ver a aplicação da informação astrológica. Essa é a ideia, porque é isso que a gente faz aqui. Aumenta a sua clareza para que você possa, com as informações,
aumentar as suas possibilidades de decidir e escolher melhor as coisas, certo? É para isso que a gente está aqui. E aí, como estamos de quinta-feira, sempre estamos aqui às quintas-feiras, eu faço um resuminho do que já falei a semana passada. Sempre fazemos isso aqui, tá? Para a gente poder fazer mesmo um movimento, uma ideia de processo. Então, a gente faz aí uma retrospectiva do que a gente viu na semana anterior, tá bom? Então, olhando aí a semana anterior, do que a gente falou semana anterior, a gente vai falar de agora, né? Quinta, sexta, sábado e domingo desse movimento. Então, o que temos agora, neste exato momento, e até começar a próxima semana, que é a semana de análise, é o início do ano astrológico. Então, é toda essa força de Carneiro, é toda essa força ariana, essa força mesmo de início. E como eu prometi para vocês semana passada, agora eu vou cumprir a promessa agora, porque agora que estamos no início do ano. Se você entrar lá no meu grupo WhatsApp, no meu grupo VIP, vai ter acesso. Ah, sim, eu falei isso semana passada e vamos ter isso sim. Vai ter acesso à mentoria que eu fiz no final do ano passado, lá no clube de assinatura para a turma, para você ter acesso à análise que eu fiz do mapa astrológico desse início do ano, porque a gente tem um mapa do início do ano. É o ingresso do Sol em Áries, é o início do ano. E esse mapa sempre é uma ferramenta muito útil, muito produtiva mesmo, para a gente entender todo o panorama do ano. É uma das ferramentas que a gente usa. Eu fiz essa análise, fiz a mentoria no final do ano. Olha como a turma lá do clube de assinatura já fica adiantado no tema, né? Já desde o ano passado já sabem tudo que tinha previsto já para esse ano, que está começando só agora em março. Então você vai ter acesso também, mas precisa entrar no grupo. Precisa estar lá no WhatsApp, no grupo VIP WhatsApp, tá bom? Para você ter acesso a esse material, a esse conteúdo, tá bom? É presente para você, mas entra lá no grupo para você acessar. Então, realmente, agora, o que a gente tem de mais, realmente mais forte é esse início, essa energia carneira, essa energia de impulsividade, de início, de determinação, principalmente, de força e de execução, de campo de batalha mesmo. Junto com isso, a gente tem aspectos interessantes de Sol fazendo conjunção Vênus, temos de Sol fazendo sexto Plutão, ajudando Sol envolvido aí, ajudando então a gente ter mais foco, mais estratégia, então muita força para seguir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente almeja e estrategicamente falando. Então, é um início de ano com uma força estratégica e tanto. Ótimo para fazer realmente um planejamento. E agora sim a gente vai entrar na semana de análise. Então é assim que funciona, tá, gente? Se você é novo aqui, então eu fiz para você uma explicação de como a gente faz sempre, tá bom? Faço um resuminho e aí sim entramos na semana de análise, que é a semana do dia 23 ao dia 29, a última semana do mês de março, que é a última do mês, mas é astrologicamente o início e o início mesmo, porque além de termos o início do ano astrológico, a gente também tem o início de um ciclo lunar. Então é uma semana que faz a transição em termos de fase lunar, da fase minguante em Capricórnio, que acontece aí no dia 22, portanto agora também, 22, para a fase então de lua nova no signo de Carneiro, a lunação, que é lunação, sempre o início do ciclo lunar. Mas não é uma lunação qualquer. Não é uma alunação qualquer, é uma alunação com o nosso segundo eclipse do ano, o eclipse solar. Então, a gente vai entrar numa semana, já estamos sentindo isso, não sei vocês. Aliás, anota aí para mim, escreve aí para mim, comenta aí, pessoal, que é muito legal vocês comentarem, interagirem comigo. Como é que vocês estão nesse início, finalzinho do ano 2024, astrologicamente falando, e início aí do nosso novo ano? Me conta como é que vocês estão, porque temos aí energias tensas, né? Muita movimentação no céu, tá bom? Então me conta como é que você tá para a gente poder conversar, interagir melhor, tá bom? Então vamos lá. Eu olho bastante aqui nos meus papéis, gente, porque eu anoto muita coisa. Aliás, gente, eu nunca mostrei isso para vocês, né? Nem sei se vai dar para ver, né, gente? Mas é isso, ó. A gente faz muitas, né, anotações, não é só chegar, né, aqui, abrir e falar.
tem que estudar bastante, né? A gente tem que estudar. E eu anoto coisas também, muitas vezes para passar aqui para vocês. Aliás, de uns tempos para cá, eu ando produzindo mais materiais para quem participa aqui da Astrovisão, que são os resumos também. Então, no final aqui, a gente abre aqui uma tela, compartilha a tela com o mapa dessa alunação, o mapa da fase lunar que eu estou estudando na semana. Você então vê o mapa, já estamos fazendo isso há bastante tempo. Depois eu abro um quadro agora de dicas com um certo resumo do que eu falei aqui, com mais informação e também uma forma de resumir o que eu falei ao longo aqui da Astrovisão. E a gente tem outro presente para você. Mas tudo isso tem que estar lá no meu grupo, tá bom? A gente tem o resumo mesmo, um PDF para você baixar, para você poder ter, se você é assim como eu que gosta dos materiais, dos papéis, dos cadernos e dos materiais, para você poder baixar também o resumo da Astrovisão também. Então você também recebe, mas precisa estar no nosso grupo lá do WhatsApp, tá bom? Então, muitos materiais. E aí, acompanhando, podendo acompanhar a Astrovisão e compartilhando, lógico, né? Deixando aí seu like, tudo isso é importante aqui para crescer o canal. Vocês sabem tudo isso, né, gente? Mas é importante falar também, a gente precisa falar sempre. Então, deixa seu like, já compartilha, chama mais amigos. E lógico que acompanhando, então, toda semana, você aumenta mais ainda as informações, porque mesmo tendo a informação técnica, que é o aspecto que está no céu e etc., eu faço aqui uma análise com vocês. É o meu estudo aqui, é o meu trabalho, não é? Não é só descrever o que está no céu. Isso a gente pode abrir aí a efeméride e ver o que está no céu. Mas aqui é um trabalho. Então, eu compartilho com vocês esse trabalho, tá bom? Essa análise. E juntos aqui a gente já está há bastante tempo, aí quase 9 anos, fazendo esse trabalho. Então, vamos lá. Iniciamos a semana aí em 23, domingo, com a Lua em Capricórnio, aliás, recém-entrada aí na fase minguante em Capricórnio, que é a fase de recolhimento, de reestruturações, de revisões. Então, a energia que entramos na semana é uma energia que vai fazer a transição de minguante para nova. Então, final de ciclo para início de outro ciclo. E sempre em final de ciclo lunar é sempre um bom momento para a gente fazer a revisão do ciclo inteiro que está terminando. O que é uma revisão? É olhar o que foi bom, o que não foi bom, os fracassos, os sucessos, aquilo que vai para a próxima etapa, aquilo que não vai, aquilo que a gente de fato vai eliminar. Portanto, a gente pode entender uma fase minguante como uma fase de muito aprendizado, uma fase, inclusive, para enraizar aprendizados. E em Capricórnio, que já é um signo de estrutura, de estruturações, podemos entender uma lua minguante em Capricórnio como um momento de reestruturações. Olhar, então, todas as estruturas, as bases, aquilo que de fato vai precisar caminhar e partir para uma próxima etapa, ou aquelas bases ali que você tentou estruturar que não funcionou, então, momento mesmo de pôr abaixo, fazer a reforma das coisas. Não vai seguir adiante aquilo. Então, não vai se solidificar, nem vai se concretizar na próxima fase. Então, momento de rever o quê? As bases administrativas do seu negócio, as reestruturações, momento muito importante para olhar a gestão do negócio, o modelo de negócio. Muito importante. Então, independente do negócio que você tenha, mas eu não tenho negócio, não tenho empresa, mas você tem um trabalho? Então, o seu trabalho, a sua carreira, vamos lembrar que a sua carreira é sua, não é da empresa. E você tem que gerir a sua carreira. Então, você é gestora, gestor da sua própria carreira. E a sua carreira, então, tem um modelo de negócio, não tem? Já pensou dessa forma? Vocês já pensaram dessa maneira? Conta para mim se algum momento da sua vida você já pensou, se você trabalha, se você tem um trabalho e não tem um negócio, porque se você tem um negócio, uma empresa, você já tem uma cabeça empreendedora. Mas se você trabalha numa empresa, eu estou querendo averiguar aqui com você, investigar aqui com você, se você já parou para pensar, já quero investigar mesmo com você, se você já parou para pensar nessa autonomia da sua carreira. Já parou para pensar nisso? A gente está com uma força muito grande de Carneiro, de Áries, a força ariana, de autonomia, de independência. Então, vamos imaginar o seguinte: você já parou para pensar que você é dono da sua carreira? Mas eu estou na empresa, eu tenho chefe. Tudo bem que você tem chefe, mas tem dono da empresa. Ok, mas o dono da sua carreira é você.
Já parou para pensar? Então, pare para pensar. Porque as decisões que você toma todos os dias dentro da sua empresa, ao levantar, ao se relacionar, a maneira como você trabalha, a maneira como você cria o seu ambiente de trabalho, tudo isso é seu. Tudo isso não depende dos outros, depende de como você vai decidir entrar naquele ambiente e trabalhar. Então, você está tendo uma liderança pessoal nesse campo. Então, essa é a sua gestão, esse é o seu modelinho de negócio. Então, momento de pensar como está sendo seu comportamento, estruturar os seus comportamentos, tudo isso é o seu modelo de negócio dentro do seu trabalho, tá bom? Isso é uma analogia, lógico, eu estou fazendo analogia, tá, gente? Mas para você poder entender que você tem autonomia, mesmo que você pense que não tem. Você tem a sua autonomia. A forma como você trabalha é sua, não é? O que você tem que cumprir, você tem que cumprir. Etapas, metas, tem que bater as metas, tem que cumprir o seu trabalho. Mas a maneira como você trabalha é sua, porque é você que está trabalhando. E você é único. Então, você pode decidir coisas, você pode decidir o caminho de ir. Não é verdade que você pode decidir como você vai para o seu trabalho? Não pode? Você pode, né? Você pode decidir que você vai de carro, você pode decidir que você vai de autocarro, você pode decidir que vai de ônibus, você pode decidir que vai de metro, não é verdade? Você pode decidir alguns caminhos que vai levar você para o mesmo lugar. Não são decisões que você toma, não são decisões diferentes para chegar no mesmo lugar? Então, da mesma maneira, você também pode gerir de forma diferente aquilo que você faz todos os dias no seu trabalho, sem depender exatamente da empresa que você está. Então, eu estou falando isso, gente, para a gente às vezes separar um pouco a ideia, porque muitas pessoas pensam que não é dono da carreira. A carreira pertence à empresa. E não é verdade. Não é verdade. Então, vamos entrar na semana estratégica, que é uma semana que já começa com o Sol, o sexto, Plutão e a Lua minguante em Capricórnio, 23 de março. Começa já com esse pensamento. Reestruturação do seu negócio ou a reestruturação aí do seu trabalho, tá bom? No dia 24 de março, a gente tem o Sol fazendo conjunção com o Mercúrio, que é um aspecto que traz, inclusive, já deixei até anotado aqui, ó, meus papéis para vocês, um aspecto que traz bastante clareza mental, um aspecto que traz, porque a gente está nesse dia com a Lua no signo de Aquário, então vamos juntar as informações, né? A gente tem Sol, conjunto Mercúrio, temos a Lua em Aquário, então um dia propício para a gente ter de fato insights criativos, ideias, juntar a nossa vontade com a nossa parte mental, o raciocínio, essa clareza na linha de raciocínio, na comunicação, uma força maior, inclusive, de comunicação, e negócios ligados a essa área de comunicação e tecnologia são beneficiados aí com esse aspecto, aliás, muito beneficiados. Então, pronto, dica aí de negócios. Se você tem um negócio ou conhece aí um amiguinho, já avisa o seu amiguinho, o pessoal que trabalha na área de comunicação, tecnologias, esse é um aspecto, esse dia, né, 24 de março, aspecto que beneficia realmente, tá? Os criativos, o pessoal de comunicação, tecnologia que trabalha, inclusive, por exemplo, com a área de marketing, mídia mesmo, tem que aproveitar, porque é uma energia boa, inclusive, para lançar ideias, para fazer reuniões, né, conversar sobre ideias, lançar ideias no meio aí do grupo também, tá bom? Se comunicar, trocar. No dia 25, um dia muito especial, antes de falar do aspecto, um dia muito especial, porque é o dia que você é meu convidado para estar comigo lá na Masterclass. Sim, 18 horas Brasil, 21 horas aqui em Portugal, lá na minha sala Zoom, vamos estar na sala Zoom, tá bom? Falando sobre um tema muito relevante, com certeza vai agregar bastante valor para a sua vida. Esse é meu objetivo, então estou preparando tudo para agregar bastante valor em termos de conhecimento, trazer informações sobre esses movimentos muito importantes de 2025. Você sabe disso? Que é o ano que os gigantes aí, os planetas gigantes, estão, a gente chama isso aí os planetas geracionais, tá bom, gente? Urano, Netuno e Plutão, que são planetas de trânsito muito lento. Por isso que a gente chama eles de gigantes, não é exatamente pelo tamanho deles, mas é pelo tempo que eles demoram para dar a volta ao Sol.
Por isso que eles demoram anos, são trânsitos enormes aí que eles ficam muitos anos, né? Às vezes 20 anos aí no mesmo signo para dar uma, no mesmo signo, para dar uma volta no mesmo, na mesma volta para fazer esse movimento ao redor do Sol, ou seja, no mesmo ciclo, né? Eu quero dizer. Então, movimentos grandes, tá bom? E normalmente, quando eles mudam de signo, que é o caso de 2025, a gente tem um ano importante, um marcador do tempo. É isso que nós vamos falar. Os gigantes da mudança, astrologia e empreendedorismo. Então, nós vamos falar sobre os negócios, vamos falar sobre essa ideia do seu trabalho enquanto carreira, que você é dono aí da sua carreira, sim, essa autonomia, vamos falar disso, porque inclusive o mapa do ano, ele tem uma força muito grande dessa energia de empreendedorismo, essa energia de carneiro, essa energia de autonomia, de individualidade. É disso que nós vamos falar também, porque esses gigantes falam disso também. Então, nós vamos falar disso. Então, venha participar da Masterclass. É dia 25, tá? Mas agora, voltando aqui para as dicas da sua visão, dia 25 a gente tem Mercúrio fazendo sexto com Plutão, que é um aspecto de oportunidades, oportunidade estratégica, é um aspecto de aprofundamento mental, é um aspecto excelente para concentração, é um aspecto muito bom para fixar conhecimentos. Olha que legal, você participar comigo neste dia, que é um dia escolhido para você com este aspecto, para te ajudar, inclusive, a entender e compreender, fixar conhecimentos, tá bom? Negócios que envolvem transformação e pesquisa, que envolvem necessidade, por exemplo, de análise de dados, de investigação. Então, se você trabalha numa área que envolve isso, esse é um dia muito especial, muito importante, com uma oportunidade de você fazer um trabalho melhor, tá bom? Se você não trabalha na área, mas conhece alguém que trabalha, pode avisar aí o seu amiguinho, que é um dia muito bom. Então, é ideal, por exemplo, para negócios que envolvem essa análise de dados, transformação organizacional, planejamento estratégico, tá bom? Muito bom, então, para também revisar as estratégias e implementar mudanças, tá bom? Revisar as estratégias e implementar mudanças, porque vamos lembrar que ainda, dia 25 de março, a gente ainda está na fase Capricórnio ali, né? Fase minguante ainda. Já vamos começar então a transitar a partir da quarta-feira. Aí a gente já começa a pensar já na possibilidade de já falar na fase que vai entrar, na próxima fase que vai chegar, né? Então, quarta-feira, 26 de março, a Lua ingressa no signo de Peixes. 27 de março, temos a Lua ainda no signo de Peixes, então no começo da astrovisão, eu sempre falo isso, né? A transição da Lua. Então, sim, a gente vai também sempre mapeando isso para vocês. Se vocês perceberem todo o comecinho, eu falo da transição. Ela vai de um signo a outro signo naquele espaço de tempo, que é o espaço da análise astrovisão. Dia 27, pessoal, é um dia, outro dia muito interessante, com outro aspecto bem interessante, já vou falar dica de negócio para isso, porque a gente tem Vênus conjunção Netuno, mas é o dia que Vênus, vamos lembrar uma coisa, Vênus ainda está retrógrado no céu. Então está andando ali para trás, né, do ponto de vista aqui da Terra, e portanto volta lá e ingressa novamente no signo de Peixes. Vênus, tá bom? Retrógrado até abril. E aí, Vênus retrógrado em Peixes, fazendo conjunção com o regente de Peixes, que é Netuno. Então, é um dia muito propício, por exemplo, para a gente fazer networking, para a gente fazer reuniões, para a gente entender melhor as necessidades das pessoas, perceber, principalmente o lado emocional, né? As necessidades emocionais dos clientes, fazer, por exemplo, reuniões que precisa. Reunião de diagnóstico, pessoal, reunião de diagnóstico, de briefing. Você trabalha com arquitetura, com design, você trabalha em alguma área que precisa fazer reunião de briefing, diagnóstico, aquela reunião que precisa, inclusive, fazer questionários, levantar informações que não são só informações técnicas, mas são informações de nível mais profundo, emocional, melhor dia. Aliás, é um dia excelente, pode avisar todo mundo aí que você conhece, porque é um dia excelente para isso, tá bom? Porque é um dia que a gente tem mais percepções, um dia de Vênus envolvido, Vênus, um planeta que ajuda a gente a se relacionar e a harmonizar as coisas.
né? Harmonizar as relações de uma maneira amável mesmo, dócil, harmonizar as coisas. Então, excelente. E negócios que envolvam aí bem-estar, negócios que envolvam artes. Então, o setor criativo aí tá ótimo, né? E não é só o setor criativo, mas tudo que Vênus envolve. Então, moda, beleza, cosmético, todo esse universo feminino também, né? Pegando também música, cinema, terapias alternativas. Então, empresas que lidam com isso se beneficiam muito também desse aspecto. E vamos também lembrar outra coisa, gente, porque eu sempre tenho que falar, reforçar e repetir. Não tem jeito, a gente tem que repetir para fixar o conhecimento. Não existe o liga-desliga no céu, tá bom, gente? Então, eu estou dando aqui as datas e falando esse dia tem um aspecto, mas não é que no dia seguinte já não tem. Então, o dia que tem um aspecto é o dia, e eu dou a dica para o dia, lógico, por uma questão didática, para ilustrar para vocês, tá bom? Porque é um dia do aspecto exato, portanto, fica mais forte aquele aspecto naquele momento. Mas a semana inteira está tudo misturado no céu. Tudo isso está acontecendo no céu ao longo da semana. Então, por isso que é uma semana de análise, por isso que no fundo a gente precisa fazer uma interpretação também, compreendendo o colorido da semana inteira. É um cenário, tá bom? Eu falo aí dicas diárias para ser mais didático, para você poder anotar, para você poder pegar aí sua agenda e também ilustrar, para você visualizar, mas tenha em mente que um dia antes o aspecto está ali, 2 dias antes, o aspecto também está ali. Então, é um colorido da semana. Mas no dia 27 de março, o aspecto é exato no céu. Vênus conjunto Netuno. Então, ele é mais potente. Compreendem essa informação? É muito importante, tá bom? Faz aí sentido para vocês? Aliás, se vocês tiverem dúvidas, tá bom, gente? Perguntas, deixa a pergunta para mim também. Vai lá no grupo também, no WhatsApp, deixa a pergunta lá, tá bom? Se tiverem dúvidas com relação técnica, inclusive, pode deixar sua dúvida, eu respondo sempre. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá bom, gente? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas nunca, desde que eu tenho esse canal aqui, nunca deixei alguém sem resposta. Lógico, quando a pergunta é uma pergunta que tem a ver aqui, né, gente? Não adianta perguntar coisa que não tem nada a ver. E mesmo quando perguntam coisa que não tem nada a ver, eu respondo: olha, tá fora da minha competência, como eu já fiz algumas vezes. Bom, gente, porque eu tenho isso como valor mesmo, né? Responder as pessoas. As pessoas me perguntam, vamos responder as pessoas, não deixar ninguém aí no vácuo, não é? Bom, caminhando então para o dia 29 de março, o dia do eclipse solar. Recomendações de eclipse, porque não é um eclipse qualquer, tá bom, gente? Não é um eclipse qualquer, temos coisas junto com esse eclipse, e lógico, daqui a pouco já vou colocar aqui o mapa e vocês vão ver coisas também, que eu vou mostrar essas coisas aí para vocês, ilustrar tudo isso que eu falei, vai estar no mapa, eu vou mostrar, tá bom? É uma lua nova, né? Então é um eclipse solar, quando a gente tem um eclipse de lua nova. Eclipse solar, quando ele é de lua cheia, é o eclipse lunar que tivemos anteriormente. Já tivemos então o primeiro eclipse lunar do ano e agora vamos para o segundo eclipse do ano. Eclipses são naturais, eclipses são fenômenos que acontecem todos os anos, de 4 a 7 eclipses por ano. Então, não são eventos raros. Por isso que não é uma coisa que, oh meu Deus, não faço nada quando tem eclipse. No entanto, não acontece todo dia nem todo mês. Não é que nem uma lua nova, que todo mês tem lua nova. Não é assim. Então, por ser um evento, né, um fenômeno que não acontece muitas vezes, ele de fato tem um certo impacto, existe uma influência, a gente estuda. E quando estuda, a recomendação é de atenção com a tomada de decisões, principalmente com o eclipse solar, o eclipse de lua nova. O eclipse que tem a lunação, ou seja, a lua nova, a lua junto com o sol. E é um eclipse, uma lua nova, um eclipse em Carneiro, num signo de impulsividade, num signo que já traz, então, aquela vontade de dar um passo sem raciocinar direito, de aquela energia mesmo de iniciar, de se jogar, de fazer. E aí a gente está falando o quê? Recomendação qual é do eclipse? Cuidado com as decisões num momento que a gente não quer nem pensar na decisão, quer fazer logo de cara. Entende por que que a recomendação é um cuidado? Vamos tomar um pouco de cuidado, porque eclipses são sempre momentos que tendem a ficar as coisas um pouco nubladas e a gente não tem muita clareza.
É muita energia, uma energia muito intensa, a gente não tem muita clareza. Mais forte ainda, porque esse mapa, eu já vou colocar para vocês, traz bastante aspecto com o planeta Netuno, que é um planeta que, naturalmente, quando está em aspecto dessa forma, traz já uma tendência de nublar a nossa visão, de trazer uma certa confusão ou uma sensibilidade maior que faz a gente se confundir um pouco na hora que a gente toma decisões, principalmente quando elas precisam ser pautadas em dados, em informações mais realistas, mais palpáveis, e a gente pode ficar muito sensível e muito reativo. Pronto, então mais um cuidado com essa tomada de decisão. Outro aspecto importante é que Mercúrio ainda está retrógrado. Lembrem disso? Lembram que Mercúrio está retrógrado? Então, ele está retrogradando no céu, vai entrar também no signo de Peixes. Então, olha que interessante. Vênus vai para o signo de Peixes, retrogradando. Mercúrio vai para o signo de Peixes, retrogradando. O Peixes é um signo regido justamente por esse planeta que eu acabei de falar, que tem essa qualidade aí, essa função de trazer bastante clareza quando a gente quer enxergar, mas bastante confusão quando a gente quer se iludir. Então, quando a gente não quer ver direito as coisas ou quando a gente quer ver o que a gente quer ver, sabe? Aquela coisa que eu quero ver o que eu quero ver. Então, fica difícil. Não quero ver a realidade, quero me iludir mesmo. Aí é a coisa mesmo, é a confusão e a ilusão. Então, no mundo dos negócios, isso pode ser fatal. Isso pode ser fatal, muitas vezes, decisões que são fatais. Quando a gente está nessa confusão netuniana. Muito cuidado, então. Tá bom, gente? E aí, temos a dica bônus. Eu sempre também deixo aqui a dica bônus para vocês, que é a dica da segunda-feira. A dica da segunda-feira da outra semana. Então, a dica bônus é que iniciamos a semana 30, 31, portanto, últimos dias do mês, com a lua em touro, que é a lua de prosperidade. É aquele momento onde a gente coloca a mão ali nas coisas que a gente está fazendo, e se a gente se alinhar com essa energia taurina, energia da lua exaltada no signo de touro, a gente tem a possibilidade de fazer prosperar aquelas intenções. Então, é um momento muito importante de tomada de consciência, sim, de você fazer as coisas, qualquer que seja, né? Qualquer que seja a sua ação. Então, o que que você planejou para fazer ali no dia 30, 31? Qual vai ser a sua atividade do dia 30, 31? Qualquer que seja essa atividade, conscientize-se que no céu temos ali um fertilizante potente para fazer o quê? Prosperar aquelas ações que você está fazendo. Então, cuida bastante dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas ações, e das intenções, né? Daquilo que você vai fazer nesses dias, quando os dias onde a lua está no signo de touro. Então, uma vez por mês, duas vezes por mês, né? 2 dias no mês, lua fica em touro. E eu sempre passo aqui para vocês essa informação. Quando ela está em touro, é aquele momento potente mesmo, de fazer coisas que você quer que prospere na linha do tempo mesmo, com força mesmo, tá bom? Para trazer energias e oportunidades, coisas boas, energias positivas, tá bom? Transformações. Se é um dia que você não tá, né? Aquele dia que você não tá legal, mas você já anotou, porque você passou aqui na Astrovisão hoje, e já está anotando aí na sua agenda, já está anotando 30, 31, aí chega lá dia 30, 31, você não está muito bem, aí mas você abriu a agenda naquele dia e viu a anotação. Olha que legal. Aí você se alinha. Você fala, bom, tá bom, não estou muito bem, mas olha, a lua está em touro. Vamos fazer um alinhamento aqui? Vamos fazer um pensamento? Vamos alinhar o meu pensamento, minha emoção com essa energia? Por quê? Porque eu quero absorver isso daí. Quero me alinhar com esta força. É que nem um dia ensolarado, não é? É bom a gente aproveitar um dia ensolarado? Ou a gente gosta de ficar fechado num dia ensolarado? Não é isso que a gente faz? Então, a gente faz isso, a gente vai buscar o quê? Aquela energia boa. A gente vai lá buscar a energia do sol, quer andar, quer sair, porque a gente quer se alinhar com aquilo que está sendo benéfico para nós. Então, saber que a lua está em touro é um dia desses. É benéfico, posso não estar vendo aquela luminosidade, porque a lua não emite luz, igual o sol. Mas se emitisse, ia ser um farol, se emitisse uma luz. Porque a lua em touro é uma lua exaltada. Então, ela está numa condição muito favorável. E a lua é um fertilizante mesmo. A lua tem a função de fertilizar, de nutrir, de tratar do nosso lado emocional. Então, um momento, inclusive, de cura emocional. No mundo dos negócios, momento
financeiro, inclusive, né? Um momento de vender, um momento de fechar negócios. Então aproveite, tá bom? Essa é a dica bônus que eu tinha para vocês. Agora, vamos lá compartilhar essa tela e mostrar para vocês o mapa, então, dessa lunação, portanto, o mapa do eclipse, né? Se é o mapa da lunação, é o mapa do eclipse. E aí, iniciamos, lembrando que isso acontece lá no dia 29 de março, portanto, faz parte aqui da nossa análise, e iniciamos aqui um novo ciclo. Se você me acompanha, ou se você começou agora a me acompanhar, você vai ver que agora, a partir desse mapa, nós vamos toda semana mostrar o andamento desse ciclo, que é o ciclo lunar. Então, neste momento de lunação, que também é um eclipse, a gente tem a Lua junto ao Sol. As próximas semanas você vai ver que ela vai caminhar e ela vai fazer a quadratura, que é a Lua crescente, depois a Lua cheia, depois a Lua minguante, depois novamente a Lua nova. Acompanhando toda semana você vai ver o movimento disso. Isso é muito legal, porque a gente vai percebendo que, apesar do mapa, né, desse desenho aqui, que é a ferramenta, que é o cálculo matemático aqui, para a gente poder estudar através de uma ferramenta, apesar disso ser estático, fotografia, né, do céu, nada é estático, nada está parado, está tudo em movimento. Então, isso é muito legal, porque acompanhando a astrovisão, a gente vê esse movimento acontecer, tá bom? E a ideia é trabalhar o seu autoconhecimento também. Você vai trabalhando isso, conhecendo os movimentos que estão ali no céu à sua disposição, porque é isso que a gente pode aprender. Não é? O movimento está lá, o planeta está lá. Independente da gente gostar ou não, gente, eles estão todos lá e está tudo em movimento o tempo todo. Eu gostando ou não, eu querendo ou não. Agora, como eu vou me comportar perante isso é que é o grande X da questão. É aí que mora o autoconhecimento. E é aí que a gente trabalha a ideia de ampliar a sua visão para que você possa decidir melhor. E como o foco aqui é negócios e trabalho, a ideia é que esse conhecimento, esse autoconhecimento, traga para você uma possibilidade de usar melhor esses recursos internos que você tem para você poder trabalhar melhor, ter melhores oportunidades, aproveitar essas oportunidades. Às vezes, não é que ter melhor oportunidade, as oportunidades estão aí, a gente não vê. Então, saber onde elas estão, saber quando a gente está melhor para fazer determinadas coisas ou não. Olha que legal, não é? Porque o nosso trabalho é um lugar que a gente fica muito tempo. Então, esse é o meu campo de trabalho, né? Dentro daqui da consultoria astrológica. E eu escolhi isso porque, primeiro, porque eu sou apaixonada por trabalho mesmo, eu amo trabalhar. Eu amo, mas não é só por isso. É porque a gente fica muito tempo trabalhando, e a gente precisa ter trabalhos que tragam para nós possibilidades de trazer realmente a oportunidade da gente ser o que a gente é, né? O que a gente nasceu para ser. Lugares onde a gente possa colocar para fora a nossa potencialidade, caminhos de evolução, caminhos de desenvolvimento. E não trabalhos que a gente passa lá 10 horas do dia, 8 horas do dia, para não desenvolver nada. Como pode isso, gente? Então, por eu acreditar muito nisso, o meu caminho foi esse dentro da astrologia, tá bom? Essa é a minha área de trabalho. E aí eu uso bastante a astrologia para poder trazer essa orientação, como bússola mesmo, para você otimizar tudo que você tem aí dentro de você e trazer esses negócios, esses trabalhos com mais satisfação de fato mesmo, né? E ser feliz, que a ideia é essa mesmo, a gente ter felicidade no nosso trabalho. Encontrar o trabalho que te deixa realizado e feliz, que isso tem que haver com você, tem que estar aí dentro. O trabalho fora tem que refletir dentro e dentro tem que refletir fora, certo? Então aqui é o mapa aí da lunação desse eclipse e olha a carga de energia ariana que nós temos aqui, né? Então a gente tem muita força nesse signo que já vem aí do ano novo astrológico que começamos aí agora, o ano novo astrológico, não é? Não tem aspectos de tensão nesse mapa, mas a gente tem muitas conjunções, né? Então a gente tem muito isso aqui, conjunção com o planeta Netuno, que é este planeta aqui, envolvido totalmente nesse mapa de lunação. Então é aquela recomendação que eu fiz antes de tomar um pouco de cuidado com o excesso talvez de sensibilidade, o aumento da nossa sensibilidade e momentos aí de eclipse, já que esse mapa é um mapa de eclipse, são aqueles momentos que simbolicamente, vamos sempre lembrar isso, tá bom, gente? Simbolicamente, é como se, e
principalmente por causa da memória que vibra dentro de nós, até memória ancestral, vibra é que são momentos de tensão, não é? Porque acabou a luz. Seria isso, momentos de tensão. Simbolicamente, e a própria memória que a gente carrega é que é momento que pode acontecer muitas coisas, não é? Imagina lá a ancestralidade, né? Os nossos antepassados, que não tinham conhecimento do que era tudo isso, o que que era um eclipse, não sabiam. Então, eram momentos temidos, momentos de tensão, momentos que o que vai acontecer, o que pode acontecer quando acaba a luz, porque o sol acabou, cadê o sol? A lua cobriu o sol, não é verdade? A lua cobriu o sol, então eles achavam 1.500 coisas lá. Nem vou falar sobre isso, porque não vamos tomar o tempo aqui da astrovisão com isso, mas tentem imaginar, não é? Essa energia de tensão. Hoje, tudo esclarecido, sabemos que acontece várias vezes no ano, fenômeno totalmente natural, tudo. Então, está tudo muito esclarecido, mas energeticamente, emocionalmente, vibra essa tensão. Então, é isso que a gente pode sentir em momentos de eclipse. E acompanhando essa linha de raciocínio, então, simbolicamente, acabou a luz lá fora. Não tem luz. Então, como é que eu vou me guiar? Eu estou caminhando aqui nessa floresta, não tem mais luz, não tem mais nada. Eu tenho que enxergar. Então, eu tenho que me iluminar de dentro para fora. Eu tenho que trazer algo de dentro para fora e confiar só em mim mesmo, porque não tem, luz para eu olhar, para eu enxergar. Entendem a tensão qual é? Então, também é um momento de crises e oportunidade. Do quê? De fazer brilhar a sua luz interna, fazer brilhar os seus potenciais, de você buscar ou ser revelado dentro aí de você potenciais que você desconhecia. Então, um momento de transformação, porque eclipse também traz isso. Momento de transformação, momentos de muitas mudanças, tensões, viradas, não é? Então, às vezes, são momentos que você pode é, produzir transformações e oportunidades. E oportunidade é o que a gente tem também nesse mapa, porque a gente tem aspectos bem favoráveis com o planeta Urano, que traz insights criativos, que traz ideias originais, que faz a gente pensar fora da caixa, que traz caminhos alternativos, soluções alternativas, desde que a gente encare o novo. Então, a ideia de mudança, transformação, viradas e essa crise do eclipse, ela está favorável com essa oportunidade de coisas novas poderem acontecer neste momento, desde que a gente se abra para isso. Olha que legal, não é? Desde que a gente se abra para isso. Então, vamos aproveitar esse mapa, apesar de ser tenso, muitas conjunções trazem sempre tensões, conjunção é um acúmulo ali de energia, lógico, tá? Planetas todos juntos, todos alinhados, mas aspectos bem favoráveis, bem positivos, não é? Temos também Saturno fazendo aspecto muito bom com Marte, que já aconteceu, não é aspecto dessa semana, mas está ainda reverberando no mapa, que é um aspecto de produtividade, de uma ação dirigida para a eficiência, de uma iniciativa que leva a concretizações, de uma ação ou de uma atitude que de fato vai levar a uma realização de meta. Então, olha que legal, produtividade, iniciativa, essa força de autonomia, de independência, de você tomar posse aí da sua carreira, você não pensar que a sua carreira tem um outro dono que não seja você. Entende? É um mapa para você tomar posse das suas coisas, do seu negócio, da sua carreira, das suas decisões, sim? Às vezes a gente não tem, acha que não somos nós que temos que decidir. Alguma coisa, pelo menos, a gente precisa decidir na vida. Então, esse é um mapa para isso. E coisas inovadoras, muito inovadoras. E dentro de negócios é isso. É um momento, então, de renovar coisas. Renovar, trazer de fato coisas novas e implementar. Então, não é só ideias, porque às vezes a gente tem muitas ideias e nada de força para implementar, nada de força para colocar em prática. Você quer fazer 1.000 coisas, tem muitas ideias maravilhosas, mas cadê a força? Cadê a energia e cadê a determinação, a força lá, a iniciativa, planejamento para pôr em prática? Esse mapa traz tudo isso. Traz a força, iniciativa, a estratégia, a ideia nova e essa determinação de colocar tudo isso em prática. Então, é bom a gente aproveitar. Cuidado desse mapa é o eclipse, porque é um mapa que tem um eclipse aí junto. Então, lembra daquilo.
né? Apesar de ter muita iniciativa, tomar cuidado com esta precipitação. Apesar de todo esse impulso, vamos lembrar que é um mapa que vai reger todo o ciclo lunar. Então, calma. É um mapa que entra no dia 29 de março, mas ele vai vigorar durante todo o processo aí de lunação. Ele vai reger o período da lunação. Então, muita calma nessa hora. Não é no dia 29 que você vai fazer tudo que você não fez o ano inteiro. Tá bom, gente? Apesar dessa vontade, vai ser essa vontade. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque tem um eclipse envolvido aí. Certo? Agora a gente vai lá para o quadrinho das dicas, que eu vou abrir para vocês e vocês podem dar o print aí na tela. Lembrando que ainda tem um resumo se você tiver no meu grupo WhatsApp, tá bom? Mas eu vou dar aí abrir a tela para você poder dar o print e pegar todas as dicas que eu preparei. Vamos lá, então. Bom, foco da semana é a lua nova, que marca esse início, né? Trazendo então essa energia, novos começos, momento ideal para iniciar projetos, definir as novas metas e estratégias. É uma energia que favorece a ação, tudo que eu falei, né? Agora, gente, opa, ó, vamos lá. Dê o print aí na tela, gente. Dá o print na tela, tá? Vamos subir um pouquinho agora. Oportunidades e dicas para estratégia empresarial. Início. Então, aproveite essa energia do quê? De renovação, com tudo que eu falei até agora, tá? Para iniciar esses novos projetos. Mesmo que seja pegar o planejamento que você tem em mãos, aquele que você fez no final do ano, aquele que você fez em janeiro, ou aquele que você não fez ainda, mas vai fazer agora, aproveitar a lua nova para fazer e colocar coisas em prática. Devagar, mas colocar. Usar esse mapa para pôr em prática, para dar um passo, pelo menos, tá bom? E novas iniciativas aí. Planejamento e organização. Realize ajustes estruturais necessários para preparar o terreno. Por que esses estruturais necessários? Porque lembra do aspecto muito bom ali de Marte e Saturno naquele mapa? Então, ajustes estruturais ali. É um aspecto que ajuda a fazer isso daí, tá bom? Para preparar o terreno para essas novas iniciativas que vão ser lançadas nesse próximo ciclo, tá bom? Tá? Vamos aí. Buscas de recursos. Então, utilize esse período para buscar recursos e alianças estratégicas que podem fortalecer os negócios. Alianças estratégicas, por quê? Porque a gente tem um aspecto bem favorável de Vênus, Netuno, tá bom? Que ajuda também, é, muito interessante, tá bom? Que ajuda, inclusive, a harmonizar aquele aspecto legal, né? De percepção das pessoas, das necessidades, de harmonização das relações. Então, ajuda em tudo que é network, em tudo que é aliança também, né? A inovação e a criatividade, a energia de Carneiro vai favorecer ações rápidas, assertivas, então agilidade também, velocidade, apesar da gente ter uma recomendação de cuidado com a pressa, estamos com um mapa muito bom de agilidade e de velocidade, tá bom? O eclipse solar, ele favorece redefinições, é mapa e eclipse é sempre um momento de mudança. As alianças estratégicas favorecidas também, com o aspecto ali de Mercúrio e Plutão no dia 25 e Vênus, Mercúrio e Netuno na semana. Então a gente tem ali tanto Vênus voltando para Peixes quanto Mercúrio voltando para Peixes. Ambos, não é? Os dois planetas em signo de Netuno. Então essas alianças, aquilo que faz o que? Conexão. Cria conexão e engajamento. Os desafios, a intensidade, lógico, da energia de intensidade e impulsividade. Então, lua nova em Carneiro com esse eclipse solar vai trazer energia muito intensa que pode mesmo levar às decisões abruptas, às decisões impulsivas, aquele negócio que a gente já não pensa muito para tomar decisão e com o eclipse intensificando, decisões equivocadas mesmo, tá bom? Que pode, como eu falei antes, ser fatal, certo? Reavaliar a meta. Então, utilize o período aqui, ó, para revisar, ajustar essas metas anuais, aquelas que você fez no final do ano, tá bom? Ou aquelas que você fez nesse começo. Planejamento e flexibilidade. Então, esteja preparado para fazer esses ajustes. Por quê? Porque quando a gente tem muita tensão, e aspectos envolvidos, por exemplo, tipo eclipse, e temos ainda essas retrogradações, tem que ter flexibilidade, porque tudo pode ir e voltar.
ir e voltar. A gente não está num momento ainda de, apesar de toda a energia de arranque, ainda está com o processo das retrogradações. Então, existem coisas, né, que estão voltando, coisas que estão sendo ainda retomadas. Ou a gente quer avançar demais, mas estão sendo pedidas essas reavaliações. Então, não adianta, às vezes, forçar, precisa de flexibilidade. Comunicação muito clara, porque a gente tem Netuno ali envolvido fortemente nesse mapa. Quando tem Netuno envolvido, tudo precisa ser muito claro e a realidade tem que estar muito presente, senão a gente inventa coisas, acredita em tudo, principalmente naquilo que a gente quer acreditar. Então, fator ilusão muito grande. Então, precisa ter clareza, né? Comunicação muito clara, garanta que todos aí estão entendendo o que você está falando, é, repita se precisar. Às vezes é melhor ser chato do que depois ter que fazer retrabalho, perder dinheiro e ter problemas. Não é verdade? Às vezes é melhor ser chato, mas evitar um problema desse tipo. Gestão de riscos. Reavalie os riscos, não é? Tenha planos de contingência prontos para lidar com as situações inesperadas. Como a gente está falando de coisas que podem acontecer de forma abrupta, e é momento que tem essas tensões, e de fato, eclipse pode trazer viradas, então tenha sempre a gestão de riscos, não é? Não confia só num único plano, num único planejamento. A gente precisa ter isso. Então, você tem na sua vida aí uma gestão de riscos? É bom ter. E ainda estamos aí na temporada, como eu falei, de retrogradação de Mercúrio e Vênus. Então, período do quê? Até abril, de revisão e reavaliação. Agora, podemos usar esse período de revisão e reavaliação justamente para fazer retomadas de processos que estavam lá atrás. Então, retomada de orçamento, retomada de uma venda que ficou parada, retomada de um contato, retomada de uma prospecção, sabe, retomadas de coisas que ficaram paradas. Então, ficou parada ou ficou suspensa. Agora seria o momento ideal, é usar de forma bem produtiva esse momento de retrogradação. Certo, gente? Então, um quadrinho de dicas, ó, mais uma vez, para você poder tirar o seu print aqui da tela, certo? E vamos para o grupo WhatsApp para que você possa pegar o seu resumo, tá bom? Vou deixar mais uma vez o convite para você assistir comigo dia 23 de março a Masterclass. É gratuita, mas você precisa se inscrever. Então entra lá no grupo WhatsApp. Mas eu deixei o link para te facilitar, porque eu gosto de facilitar a sua vida, aqui no primeiro comentário fixado. E também tá na descrição aqui do vídeo, num link, para você poder se inscrever diretamente lá na lista. Essa lista de inscrição é a mesma lista, oi meu Deus, é a mesma lista de inscrição de interesse, a lista de interesse para o programa de mentoria, a turma nova que eu vou abrir, tá bom? É a mesma lista, porque a Masterclass é um evento para fazer também o pré-lançamento dessa turma, tá bom? Eu faço sempre um evento de pré-lançamento, trazendo sempre um conteúdo relevante, importante, bem legal, que possa agregar valor para qualquer pessoa que assista, independente se vai entrar ou não na nossa turma aí, tá bom? Então é isso, aproveitem muito bem, feliz ano novo astrológico, a gente se vê na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essa. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.